Senado, senhores telespectadores da TV Senado, senhoras e senhores aqui presentes. Senhor presidente, antes de iniciar o meu pronunciamento, eu quero manifestar a Vossa Excelência e aos ilustres pares que muito respeito ouvir a manifestação do líder do governo, o nobre senador José Pimentel, informando que está encaminhando a mesa, a secretaria da mesa do Senado Federal, proposta para instalação de uma comissão mista que irá tratar de assuntos relativos a Petrobras e outras empresas. Eu recebo essa manifestação com espírito democrático e cumprimento o PT e a base que sustenta o governo pela iniciativa que teve, associando-se assim ao desejo da nação brasileira e dos partidos de oposição. Isso será, eu recebo, como uma contribuição a mais para esclarecimento da verdade, julgar aqueles que são culpados, puni-los perante a opinião pública. Isso só representa, sem dúvida alguma, um amadurecimento da classe política do nosso país, em busca de que realmente se impere aqui a democracia que todos nós sonhamos. Eu não recebo essa manifestação do ilustre líder do governo aqui nesta casa, meu prezado amigo, senador Jorge Pimentel, como um assinte às oposições, mas como uma contribuição também para que nós chegamos realmente à verdade, é o que a oposição e o povo brasileiro deseja. Nada mais do que isso. Senhor presidente, constantemente venho a esta tribuna criticar a omissão do Estado brasileiro em diversos setores, especialmente nas áreas de saúde, educação, segurança e investimento em infraestrutura e logística de transportes. Fui, portanto, espectador otimista das grandes manifestações de rua ocorridas no ano passado. Via com bons olhos os jovens e os que nem tão jovens assim, vocalizando suas maiores queixas e aspirações, num processo extremamente democrático que demonstrava maturidade nas mobilizações. Essa sensação me veio até o momento em que a violência começou a tomar proporções incontroláveis, com a depredação de prédios públicos e privados, saques, destruição de ônibus e agressões. Os chamados anônimos ou black blocs, aos poucos foram conseguindo desmobilizar as pessoas e bem das manifestações. Às vezes, penso que tenha sido uma estratégia ardilosamente pensada por pessoas que apoiam o governo, já que a sociedade não aceitou a participação de grupos ideológicos vinculados aos partidos de esquerda nas jornadas de junho. Só a violência desmedida foi capaz de refrear o ímpeto e o clamor da sociedade civil pedindo menos corrupção, melhores serviços públicos e redução de impostos. Os jovens continuam legitimamente nas ruas, agora especialmente para criticar a realização da Copa do Mundo. Há dias, os manifestantes se colocaram estrategicamente entre os black blocs e a polícia na Avenida Paulista, na capital de São Paulo. O resultado foi uma manifestação pacífica sem maiores problemas, ao contrário do ocorrido em fevereiro com a lamentável morte do cinegrafista da Band, Santiago de Andrade. Uma pesquisa da Datafolha, divulgada há cerca de um mês, detectou que 56% da população são favoráveis às manifestações, enquanto 40% são contra. 90% são contra o uso de máscaras, 98% são contra o uso de fogos de artifício, 99% são contra o uso de paus e porretes. Em relação às forças de repressão, 68% são contra o uso de bala de borracha, 66% são contra bombas de gás lacrimogêneo. Uma curiosidade, 71% são favoráveis a jatos d'água para reprimir manifestações violentas.
Esses índices mostraram claramente que a sociedade aceita as manifestações democráticas e aspira que elas aconteçam num clima de paz e respeito. Para mim, senhoras e senhores senadores, toda manifestação é democrática, desde que não seja instrumentalizada, dirigida. Tem de ser espontânea, nascer do calor do povo ou das classes representativas da sociedade. Já aquelas que têm objeto de provocação contra as instituições públicas ou privadas, essas merecem ser observadas e, se delas houver baderna, punidas. A Presidência da República, a Casa Civil e o Ministério da Justiça, há algum tempo elaboraram um projeto que deve chegar ao Congresso Nacional, em breve, creio eu, com o objetivo de limitar o uso de máscaras e aumentar a pena por danos ao patrimônio público em manifestações. Ocorre que representantes da sociedade civil temem que a iniciativa do Executivo configure, na verdade, uma ameaça à liberdade de movimentos sociais. Ao se fazer referência à passagem de 50 anos do dia 31 de março de 1964, quando, em decorrência, os militares tomaram o poder, a questão toma uma proporção um pouco maior. A lembrança dos anos de chumbo deixa um certo temor no subconsciente coletivo. Alguns entendem que a ação governamental acabe por reprimir danosamente a livre manifestação. Eu, senhoras e senhores senadores, sinceramente discordo. Entendo que a população, como comprovado pela pesquisa que citei há pouco, aprova uma regulamentação dos protestos para coibir os abusos que já aconteceram. É claro que, se ocorrer excesso por parte do governo federal, nós, parlamentares, estaremos atentos para rejeitá-lo. Aqui no Senado está na pauta da Comissão de Constituição e Justiça o projeto que tipifica como crime de vandalismo a promoção de atos coletivos de destruição, dano ou incêndio em imóveis públicos ou particulares, equipamentos urbanos, instalações de meios de transporte de passageiros, veículos e monumentos. E, depois da votação do Marco Civil da Internet, também deveremos retornar à discussão e votar o projeto 499/2013, que tipifica o terrorismo. São coisas diferentes, senhor presidente, senador Jorge Viana. Não podemos colocar na mesma seara a necessidade de discutir novas normas para limitar a violência nas manifestações públicas, com a tipificação do crime de terrorismo, até hoje não regulamentado na nossa Carta Magna. A preocupação com o assunto decorre também do fato de o Brasil sediar a Copa do Mundo daqui a pouco, pouco mais de 2 meses. A intenção é tipificar como terrorismo o ato de provocar ou infundir terror ou pânico generalizado, mediante ofensa ou tentativa de ofensa de vida, à integridade física, à saúde ou à privação da liberdade de pessoa. A pena é de 15 a 30 anos de reclusão e de 24 a 30 anos se a ação terrorista resultar em morte. É um assunto atual e o Congresso Nacional não pode deixar de analisar. Não temos o poder da caneta, nem das armas, mas temos o poder da voz, que é muito mais importante. Faço uma ressalva de que precisamos analisar e votar leis que atendam e combatam a triste realidade do momento. Leis que não tenham parágrafos, nem incisos, nem exceção. Infelizmente, aqui no Brasil, há um viés que se repete em toda a legislação, onde o caput do artigo é incisivo, para que se cumpra efetivamente a lei. Mas logo a seguir vêm os parágrafos e incisos, que amenizam e, o mais das vezes, até anulam a sua aplicação nos termos do caput, ou seja, a verdadeira intenção da lei. O espírito do brasileiro é leniente, de contemporização em relação, parece-me, à elaboração e aplicação das leis. Estamos há anos-luz em relação aos países culturalmente mais avançados. A lei, como diziam os latinos, tem que ser dura, dura lex, sed lex. Sou daqueles que entendem, senhor presidente, e lhe pedindo mais alguns instantes para concluir o meu pensamento, que para o que está acontecendo hoje no Brasil, nesses dias, e para prevenir o que poderá ocorrer no decorrer desse ano, não pode haver flexibilidade à baderna, mas deve ser mantido o respeito, a liberdade de palavra, de ir e vir,
e de ação. São princípios básicos de uma nacionalidade. E senhoras e senhores senadores, se de um lado a população ordeira quer participar legitimamente de tais manifestações para reclamar seus direitos a um Estado que não concede o mínimo necessário nas áreas de saúde, educação, segurança pública e transporte, de outro vemos os próprios policiais insatisfeitos com o descaso do governo para com suas categorias profissionais, falta de infraestrutura necessária ao trabalho e valorização profissional. Já recebi, senhor presidente, algumas vezes em meu gabinete, representantes do Sindicato de Policiais Federais em meu estado, Mato Grosso do Sul. Eles vieram me alertar a respeito do descontentamento existente nas polícias, decorrente justamente da indiferença com que o governo os tem tratado. Eles lamentam a fragilidade na fiscalização de aeroportos e fronteiras, a falta de equipamentos, infraestrutura, melhoria salarial, o que, em última instância, acaba por desmotivar esses profissionais cuja imagem diante da opinião pública é tão positiva, especialmente quando das operações que desbaratam quadrilhas de criminosos e esquemas de corrupção. Manifesto aqui o meu profundo apreço a esta categoria, bem como também pelos policiais rodoviários federais e todas as demais categorias que formam a nossa segurança pública. E faço um apelo à Sua Excelência, a Senhora Presidente da República, para que perceba que, especialmente neste ano, que é de Copa do Mundo, precisamos valorizar todos os policiais que serão tão exigidos nos próximos meses, para que a segurança, a paz, a alegria de nosso povo e daqueles que nos visitarem, mais do que a Copa nossa, é o nosso prestígio entre as nações que estarão representadas aqui durante a Copa do Mundo. Senhor presidente, com os meus agradecimentos pela sua generosidade do tempo, o que eu desejo manifestar. Eu cumprimento Vossa Excelência, senador Rubem Figueiredo.